Pessoal, como é que vocês estão? Bom, nesse vídeo de hoje aqui eu vou trazer algo super interessante, conforme você deve ter visto aí no título, e eu vou estar comentando aqui um pouco sobre uma regrinha que a gente ouve falar bastante no mundo da educação financeira, que é a regra dos 50-30-20, resumidamente aí, né? Onde a gente tem ela presente até mesmo no livro do Thiago Ligo, um pouquinho diferente do que eu falei, sendo 50% para gastos essenciais, 30% para investimentos, 10% para o que você quiser gastar e 10% com alguns gastos não essenciais, beleza? Então, que pergunta a gente pode se fazer em relação a essa regra? Que é o quê? Essa regra funciona para todo mundo no geral ou a gente precisa fazer uma adaptação a ela? Então, vamos entender melhor ela. O do 1 milhão, ele traz a lógica dessa regra. Só que você não precisa colocar como regra absoluta. Como assim? Ela demonstra um ponto de partida para uma maneira de você estar organizando seu dinheiro. Essencialmente, para quem nunca colocou na caneta um gasto com lazer, um gasto com gastos essenciais que você tem, como também investimentos, até mesmo onde você lê no livro, traz esse ponto. Então, vamos lá, eu vou estar repetindo aqui a regra, que é o quê? 50% a gente tem de gastos essenciais, são aqueles gastos que são indispensáveis, como você pagar água, como você pagar energia, fazer a compra do mês para você poder estar se alimentando. Os 30% para investimentos, aí vai da maneira conforme você queira alocar, a maneira conforme você tem o seu perfil ali. E 20% a gente ou coloca esses 20% no geral, né, para você gastar da maneira que você quiser, né. Você tem alguns gastos não essenciais ali, que ele coloca no livro, os 10%, e você também tem uns 10% ali para gastar à vontade. Então, assim, a gente tem que pensar, não na maneira literal do livro, né, com certeza, que a ideia que ele está tentando trazer é lhe dar uma consciência em relação a como você age com o seu dinheiro. Por quê? Por que eu não acredito que essa regra seja um geral? Por um simples e último motivo. Você geralmente tem um salário mínimo. Vamos combinar que alguém com salário mínimo não consegue alocar, tipo, 50% de um salário mínimo, que hoje, vamos arredondar ali, 1.600. Eu sei que não é 1.600, é um pouco mais. A gente vai ter R$800 ali alocado. Mas dependendo do tanto que você gasta de energia, de água, já consome quase isso daí tudo. Aí você vai para alimento, já consome mais um pouco. Quando você vê, você está estourando esse teto de gastos essenciais de 50%. Então a gente tem que pensar muito bem sobre isso daí. Então, assim, o que a regra ela traz de benefício mesmo? É que ela lhe traz aquela consciência de que você não vai investir aquilo que você sobra no final do mês. Como aquele caso dos 30% você alocaria para investir, correto? Então, nesse caso aqui, você investiria antes de estar gastando. Eu já ouvi falar muita gente falando, eu vou investir o que sobrar no final do mês. Chega no final do mês e não sobrou nada. E a pessoa não cria aquela consciência de poder estar guardando uma parte dela do dinheiro para poder estar investindo, poder estar alocando talvez ações, talvez o mais simples de tudo, que seja a renda fixa, tá colocando um CDB ali que rende 100% do CDI, talvez. Então, é um método que funciona, mas não entendo que é para todos os salários. Então, chegando aqui, né, é a parte que eu quero comentar. Que a gente deve lembrar que a gente tem um limite estrutural. Porque não tem como, como eu comentei, alguém que tem um salário mínimo dificilmente vive com esse dinheiro, dificilmente consegue aplicar muito bem essa regra. Ele acaba chegando a um ponto que ele se torna escravo do próprio dinheiro. Qualquer classe salarial, com certeza, qualquer nível salarial pode se tornar refém do dinheiro, com certeza. Até mesmo um médico pode sofrer
com questões financeiras por causa do salário que ele ganha. Então, é igual eu comentei, a gente não pode tratar a regra da maneira literal. A gente tem que lembrar que a gente tem que entender os nossos limites e fazer adaptações dependendo disso. A gente não se pode prender a essa regra, a gente pode criar outras variáveis que possam nos beneficiar e permitir com que a gente ainda continue investindo, com que a gente tenha alguns gastos desnecessários, tenha os gastos também essenciais anotados. Porque, querendo ou não, um problema grande na nossa população hoje é a questão de poupar. E a questão de poupar a gente pode colocar na simples questão da gente poder alocar uma parte do nosso dinheiro para investimentos, talvez uma renda fixa, conforme eu comentei. Então a gente pode trazer algumas adaptações para isso, para os nossos casos que a gente tem a condição financeira que a gente possui. Podendo colocar uma variação aí de 70% para gastos essenciais, 20% para investimento, 10% para gastos não essenciais, 60, 30, 10. Vai depender da maneira conforme você tem a capacidade de se adaptar, dependendo da capacidade salarial que você tem. Tem também muita questão do custo de vida em relação a isso. Tem que se analisar muita coisa. Então a gente tem que entender que esse tipo de disciplina, sem um contexto, pode acabar se tornando uma culpa, pode acabar tornando um motivo para você chegar num ponto que você, olha, eu tô fazendo isso daqui, mas não tá trazendo resultado nenhum. Eu vou parar. Então a gente tem que entender que a gente precisa se adaptar à nossa atual condição real e não deixar de poupar, não deixar de investir de maneira alguma. Tenho também muita consciência sobre como você investe. Hoje você tem aplicativos que permitem você estar fazendo isso daqui. Então, assim, já fiz um vídeo comentando sobre o livro. O livro, ele é muito bom, com certeza, mas você tem que ter essa visão aberta e adaptando conforme até mesmo seu perfil de investidor que ele traz no livro, conforme a sua renda que você tenha no momento, e adaptando um pouco. E conforme você vai crescendo, você vai adaptando a isso aí. Então a gente tem que lembrar que quando a gente vai investir bem, a gente não está falando sobre acertar, mas a gente está falando sobre não se destruir, porque não faz sentido. Tem casos assim que pessoas estão investindo há muito tempo, mas chega num ponto que olha e fala, isso aqui não está dando resultado. Eles pegam tudo e utiliza, pega aquele dinheiro que ela poupou durante um tempo e utiliza ele. Então é uma situação realmente que devemos ter cuidado. É uma regra que ajuda muito, mas como eu disse, não se deve seguir a risca. E por fim, eu vou encerrar o vídeo por aqui, que eu acho que eu já falei demais. Espero com certeza ter agregado a você aí que está nesse lado da tela. E te peço para você estar inscrevendo aqui no canal, para se inscrevendo no canal, que também vai trazer minha rotina como estudante, que também vai trazer um pouco mais sobre conteúdo de educação financeira. Se possível, também me siga lá no Instagram, marleduardo.eco. E é isso daí, nos vemos no próximo vídeo.